Olá pessoal, aqui é a enfermeira Janara Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre tabagismo, como parar de fumar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o cigarro mata mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, o tabagismo é responsável por cerca de 200 mil mortes a cada ano. Quando comparados a pessoas que não fumam, os fumantes apresentam um risco 10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes maior de sofrer infarto, 5 vezes maior de sofrer de bronquite ou enfisema pulmonar e 2 vezes maior de sofrer de derrame cerebral. Mas o que acontece com o pulmão de quem fuma? Nós vamos ver agora um pulmão normal. E aqui, nesse pulmão, nós vamos conhecer os alvéolos. A estrutura pulmonar responsável por fazer a troca gasosa, ou seja, por fazer com que todo o ar que nós respiramos leve o oxigênio dos alvéolos para todo o corpo e retire do corpo, através dos alvéolos e da expiração, o gás carbônico que é eliminado na troca gasosa. Podemos ver aqui um pulmão saudável e a partir do momento que a pessoa começa a fumar, nós vemos que os alvéolos começam a acumular as substâncias tóxicas contidas nesse cigarro. Os cigarros são compostos por várias substâncias que fazem com que a nicotina, que é a principal droga, seja absorvida de forma mais rápida e chegue ao cérebro. Então, essas substâncias tóxicas ao organismo ficam acumuladas em todos os alvéolos e fazem com que o pulmão adoeça e prejudique a capacidade pulmonar. Aqui nós vemos a diferença, de forma ilustrada, vemos a diferença de um pulmão normal e de um pulmão de alguém que fuma, com os alvéolos, todos cheios de substâncias tóxicas contidas no cigarro. De uma forma bem sintetizada, o pulmão de quem fuma adoece e perde a capacidade de fazer a troca gasosa, perda da capacidade pulmonar. Agora nós vamos ver algumas estratégias para quem deseja parar de fumar. Nós temos duas estratégias e uma delas se subdivide ainda de duas formas, mas a principal e a mais recomendada é a parada imediata. Ela consiste então no agendamento, a pessoa faz um agendamento, marca uma data para parar de fumar. Sugere-se que seja uma data comemorativa, uma data especial, para que não seja um momento ruim, difícil de se passar. Sabemos que a nicotina causa dependência grave, muitas vezes dependência psicológica, e a dificuldade de parar de fumar muitas vezes está na dificuldade de alterar hábitos de vida. Então, marcando uma data, a pessoa vai estabelecer para o seu cérebro, para o seu subconsciente, que não precisa mais daquelas substâncias a partir daquele dia. E a partir do momento que você definir a data, você não vai mais, então, fazer uso do cigarro e evitar, seria importante também evitar contato com pessoas que fumam. Se tem familiares que residem na mesma casa, o ideal é que conversem e programem de forma conjunta, para que não entre mais em contato com pessoas que fumam, tampouco com o cigarro. O ideal é que se desfaça de todo o cigarro que possui e que principalmente se desfaça de objetos e hábitos que levam a pensar no cigarro. Jogar fora cinzeiros, se tinha um cantinho para fumar, modificar os móveis naquele cômodo, se tinha o hábito de sempre após o almoço fumar, sempre após o almoço fazer então alguma atividade que traga prazer, para evitar que as lembranças do cigarro deem a vontade de passar a fumar novamente. Essa é a principal estratégia, deve ser a primeira opção. Mas se você tem dificuldade, já tentou várias vezes parar de forma imediata e não conseguiu, existe também a estratégia de parada gradual. A parada gradual ela pode ser realizada tanto reduzindo o número de cigarros por dia ou retardando a hora do primeiro cigarro a cada dia.
Para reduzir o número de cigarros, você vai estabelecer um período para redução e quando que você efetivamente vai parar de fumar. Por exemplo, o período vai estabelecer uma semana para uma pessoa que fuma aí até aproximadamente 30 cigarros por dia. Então, no primeiro dia, a pessoa vai fumar os 30 cigarros, né, como faz usualmente. No segundo dia, ela vai reduzir para 25 cigarros. Então, ela vai abrir uma carteira, vai tirar 5 cigarros, vai se desfazer deles e vai fumar 25. No terceiro dia, ela vai fumar 20 cigarros, ou seja, ela já reduziu no terceiro dia 10 cigarros que ela fumaria usualmente. No quarto dia, ela vai fumar apenas 15. No quinto dia, vai reduzir para 10 cigarros, ou seja, já dobrou a quantidade de cigarros que ela não fuma mais. No sexto dia, reduz para 5 cigarros. E no sétimo dia, que seria a data para parar de fumar, a pessoa não vai mais entrar em contato com o cigarro e vai efetivamente parar de fumar. A segunda estratégia da redução do número de cigarros, da parada gradual, é retardando a hora que você começa a fumar. Muitas pessoas, ao acordar, já fumam o primeiro cigarro. Mas vamos supor aqui, no mesmo exemplo anterior, uma semana para um fumante de 30 cigarros ao dia, vamos supor que você fuma o seu primeiro cigarro depois que você toma o seu café da manhã, ali pelas 9 horas aproximadamente. No segundo dia, você vai aumentar 2 horas nesse horário. Então, você vai fumar o primeiro cigarro às 11 horas. No terceiro dia, vai fumar o primeiro cigarro às 13 horas, ou seja, você já passou no terceiro dia a manhã toda sem fumar. No quarto dia, você vai fumar o primeiro cigarro às 15 horas. No quinto dia, o primeiro cigarro vai ser fumado às 5 da tarde, às 17 horas. Ou seja, você já passou o dia todo sem fumar um cigarro. No sexto dia, você vai fumar às 19 horas o primeiro cigarro, passando aí várias horas, né, sem fumar. E no sétimo dia, que seria a data para realmente parar de fumar, você não entra mais em contato com nenhum cigarro, nem com pessoas que fumam. As estatísticas mostram que leva de 1 a 4 tentativas para que as pessoas efetivamente consigam parar de fumar. Então, não se cobre tanto e principalmente não se culpe, não se automutile e não se estresse com a situação de não conseguir efetivamente parar de fumar. Se você tentou no primeiro, segundo, terceiro, você conseguiu e no quarto dia em diante você já fumou antes das 15, por exemplo, não tem problema. Comece novamente o esquema, defina uma nova data e tente seguir rigorosamente os horários para você fumar o primeiro cigarro. Ou, se for de outra estratégia para parar de fumar, o número de cigarros que você definiu para aquele dia. Se você não conseguiu e hoje você fumou um a mais, amanhã você recomeça toda a estratégia seguindo, né, tentando seguir à risca o número de cigarros que você estabeleceu para aquele dia. O mais importante é escolher uma data para parar de fumar, ou seja, quando você firma uma data, é um compromisso que você estabelece para o seu subconsciente de que você não vai mais precisar daquelas substâncias. Este dia não precisa ser um dia de sofrimento, como eu falei, estabeleça numa data em que você vai se sentir bem e fazer coisas que te dão prazer. Então, um aniversário de um familiar, o seu próprio aniversário, alguma data comemorativa, um dia em que vai ter algum compromisso, algum acontecimento especial para você, e faça desse momento uma ocasião especial para que você não fique ainda mais ansioso e estressado e consiga se distrair e relaxar. Quando você para de fumar, você já traz benefícios imediatos ao seu corpo. Então agora nós vamos ver quais benefícios acontecem para a sua saúde, para o seu corpo e sua saúde, no momento em que você para de fumar. 20 a 30 minutos, a partir do momento que você para totalmente de fumar, você já causa uma redução da pressão arterial e dos batimentos cardíacos até o nível normal. Então as mãos e os pés começam a se aquecer porque você permite que a circulação vá se normalizando na periferia do corpo. Após 8 horas sem fumar,
O monóxido de carbono no seu sangue reduz consideravelmente, enquanto os níveis de oxigênio aumentam, ou seja, você passa a fazer uma troca gasosa muito mais eficaz. 48 horas após parar de fumar, os sentidos de paladar e olfato, que são bastante alterados com as substâncias do cigarro, eles vão melhorando, permitindo que você tenha um paladar mais aguçado e que consiga sentir melhor o sabor dos alimentos. 72 horas após parar de fumar, você alivia a capacidade respiratória dos brônquios, permitindo uma troca gasosa mais eficaz. De 2 semanas a 3 meses que você parou de fumar, teu organismo já apresenta uma circulação e funcionamento dos pulmões muito melhor. De 1 mês a 9 meses sem fumar, ocorre a redução da tosse e congestionamento nasal. Os pulmões são mais capazes de limpar o muco existente nos alvéolos, manter os alvéolos limpos e reduzir infecções pulmonares, e melhora também a energia total do corpo. Após 1 ano, então, sem fumar, os riscos de doenças cardíacas caem pela metade. A partir de 5, 10, 15 anos, os riscos existentes de apresentar câncer, infarto e derrame também reduzem. Se não a metade, eles voltam ao nível de risco normal que qualquer pessoa apresenta. Então, os benefícios de parar de fumar são inúmeros e você já começa a sentir de 20 a 30 minutos de parar de fumar. De 1 a 2 semanas, você já tem aí uma melhora considerável da sua saúde, da sua disposição e da capacidade respiratória. A pessoa que fuma é dependente da nicotina, que é a principal substância do tabaco. A nicotina é considerada uma droga bastante poderosa, e quando a gente faz uma comparação com a cocaína, que também é uma droga que atua no sistema nervoso central, a gente percebe que a nicotina chega no cérebro 2 a 4 vezes mais rápido que a cocaína. Ou seja, é por isso que as pessoas têm cada vez mais a necessidade de fumar, porque a ação dela é muito rápida, assim como a ação é rápida, o efeito também é bem passageiro. Então a pessoa quer cada vez mais cigarro para suprir essa necessidade que o organismo tem da dependência da nicotina. É normal que ao parar de fumar, então, os primeiros dias sem cigarro sejam os mais difíceis, porém, as dificuldades serão menores a cada dia e você precisa ser persistente. Os principais sintomas que você vai apresentar, pode ou não apresentar, algumas pessoas apresentam só alguns, outros apresentam todos, outros apresentam mais sintomas além desses, fazem parte da síndrome de abstinência do cigarro. Ou seja, quando você fica sem o cigarro, você vai ter fissura, vontade intensa de fumar, dor de cabeça, tonturas, irritabilidade, alteração no sono, tosse, mal-estar no estômago, dentre outros sintomas, mas esses são os principais. Esses sintomas da síndrome de abstinência levam de 1 a 2 semanas para passar. Então, a persistência precisa ser grande no início, quando você realmente decide. E a partir daí, você vai começar a se sentir muito melhor, ou seja, os benefícios serão muito maiores do que os sintomas da abstinência. O principal sintoma da abstinência, a fissura, consiste na vontade de fumar, a vontade intensa de fumar, porém, ele não dura mais do que poucos minutos. Vai ser um momento em que você vai pensar intensamente no cigarro e que vai buscar pelo cigarro, porque isso faz parte de um mecanismo, e o ideal é que você, nesses momentos, procure estabelecer aí outros hábitos, chupar gelo, escovar os dentes, tomar água, fazer qualquer outra coisa que te mantenha distraído e que não te faça pensar no cigarro. Manter as mãos ocupadas com algum objeto, como elástico, pedaço de papel, rabiscar alguma coisa, não ficar parado. Então nós temos pesquisas que comprovam que os exercícios são um ótimo recurso para relaxar e deixar a vontade de fumar passar. Lembre-se, serão poucos os minutos da fissura e será por um curto espaço de tempo, 1 a 2 semanas, que
esses sintomas da síndrome de abstinência vão te afetar. Então, a persistência precisa ser grande nas primeiras semanas, mas dentro de um mês, poucos serão os sintomas sentidos pelo ex-fumante e os benefícios já serão consideráveis. Aqui nós vemos uma campanha do Ministério da Saúde para parar de fumar. 10 passos para parar de fumar. É uma campanha bastante antiga. Ao final desse vídeo eu vou deixar aqui o link de acesso da página Eu Quero Parar de Fumar, uma página do Ministério da Saúde, que apresenta de forma detalhada cada um desses 10 passos para parar de fumar. Nós falamos aqui um pouquinho sobre cada um deles. Espero que vocês possam acessar a página, refletir e principalmente conversar com familiares e amigos a respeito disso para que vocês tenham esse apoio no momento em que decidirem parar. E se vocês não fumam, que vocês possam encaminhar esse link e esse material aos amigos e familiares de vocês que fazem uso do cigarro e que vocês gostariam de promover a saúde deles, sugerindo parar de fumar. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não fazem uso do cigarro, compartilhem isso com os seus vizinhos, amigos e familiares. E se vocês fazem uso do cigarro, reflitam a respeito do que a gente viu aqui hoje e pensem nos benefícios que vocês terão em curto, médio e longo prazo em parar de fumar. A saúde agradece. Obrigada.